Vem comigo ver como foi feita a pintura dessa máscara Oni japonesa que eu adorei fazer, foi muito bacana trabalhar nela, achei muito legal o resultado. Então aqui a gente já começa em como ela tava antes da pintura, a gente tem vídeo de todo o processo aqui preparando ela para pintar, já vou deixar o cardzinho aqui se quiser acompanhar. Então aqui as tintas que a gente vai utilizar, isso aqui foi tudo feito em live, tá? A gente fez uma live aqui no canal, foi bem bacana de fazer. Eu estipulei ali algumas tintas que a gente iria utilizar, o vermelho, o marrom e o preto ali, né, separando os chifres, dentes e a cabeça. Então nesse vermelho eu misturei um pouquinho da tinta Acrylex normal com um nanquim para ele dar uma fixação, ficar mais forte, e aí a gente misturou com um pouquinho de água também. É a primeira vez que eu tô trabalhando com nanquim, a galera elogia bastante, então eu quis testar para ver como é que era. Já achei que talvez a pintura tivesse ficando um pouco menos saturada do que eu desejaria. Eu gostaria que ela tivesse um vermelho mais forte. Eu acho que o nanquim ele abre um pouco essa cor, mas tô gostando, o preenchimento tá super bom. Ela seca relativamente rápido, então a gente já vai fazendo essa pintura aí. Tá meio parecido ali com as marcas do Kratos, né? Com aquele vermelhão na cara dele, das tatuagens. Então aqui nesse primeiro processo, a gente não se preocupa tanto com a questão de borrar, tá, gente? Tô fazendo mais essa pintura base, chapada direto mesmo, com a tinta levemente diluída. E aqui não tem problema se borrar no dente, se borrar no chifre, porque aqui é mais pra gente entender como que vai ser essa distribuição das cores, como que a tinta vai se comportar e a gente conseguir visualizar melhor essa peça. Lembrando aqui, galera, se quiser já deixar um likezinho, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda muito a gente. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Tô adorando fazer esse conteúdo aqui pra vocês. E agora aqui já com a primeira demão seca, a gente vai passar uma segunda demão dessa tinta. Aqui eu não mostrei todo o processo, né, porque basicamente foi a mesma coisa. E aí agora a gente já começa nesse chifre, tô usando o marrom, ele é o rústico da Acrylex, eu adoro esse marrom, eu gosto de usar ele em diversos processos e pinturas. Então aqui já finalizado um lado do chifre, e aí o outro não precisa mostrar também, né? Porque basicamente é o mesmo processo, a gente só fez uma pintura chapadinha ali com a tinta marrom pura. Agora a gente já começa com esse pretinho nos dentes. Eu ia usar o nanquim, no fim das contas acabei desistindo ali na live, fiquei com preguiça de abrir porque o pacote estava fechado e tal. Agora uma pausa pra gente ver o nosso ajudante Koda, que apareceu na live pra dar um oizinho. Ele é meio tímido, né? Mas foi ali, deu um oi. Muito importante a gente ter o apoio aí. Koda tá sempre ajudando a gente, fazendo vários nadas aí no ateliê. E agora aqui já voltando para a pintura, esse preto da Acrylex, ele tem uma pigmentação bem ruinzinha assim, confesso que eu não sou muito fã, mas é a tinta que a gente tem, e a tinta que a maioria trabalha ali, então eu gosto de trazer para vocês. Geralmente esse preto, ele vai ter que ter algumas camadas para ele pigmentar legal, então aqui eu já passei uma segunda camada, e aí fechamos a live, assim, com praticamente 2 camadas em tudo. E agora aqui a gente já começa a dar mais uma pintura reforçando esse vermelho. Agora eu tô usando o vermelho puro, sem o nanquim. E assim que ela ficou já agora selada. Ela tá com um aspecto meio de borracha, né? Parece aquela coisa meio de brinquedo. Agora aqui já na segunda demão dos dentes, eu tô trabalhando já com o nanquim, porque teve algumas partes que eu tinha borrado de vermelho embaixo e a tinta preta ela não tava preenchendo o vermelho de baixo. Então aqui eu preferi misturar o nanquim junto no preto e aí, cara, show de bola. Eu botei tipo assim, papo de 2 gotinhas de nanquim na tinta e ficou muito bom. Completamente diferente da pigmentação da tinta pura. E aqui só mostrar pra vocês, a gente tem um videozinho ensinando a fazer essa parte aí, né? Muito importante a gente cuidar dos pincéis com ele já limpo. Eu passo uma pomadinha bem de leve pra ele ficar no formato ali.
E agora já fazendo esses últimos detalhes, a pintura ali da máscara. Então a gente tá fazendo esses retoques, a pintura mais fininha, na volta do dente, cuidando para não borrar. Mesma coisa aqui nos chifres, agora já é com mais cuidado, pra gente não ter um retrabalho depois. Então aqui é realmente cuidado, fazer tudo devagarzinho. E depois de pronto, deixar a peça descansando ali pra secar. Depois disso, pra gente tirar esse aspecto de brinquedo, de como se fosse uma borracha, eu quis fazer um wash pra colocar nesses vãos. Então eu misturei um pouco de tinta vermelha com um pouquinho de tinta preta e com um pouquinho de nanquim e água. Bastante água, porque é importante que o wash fique bem molhadinho pra entrar nisso. Eu tive um pouco de dificuldade de achar o tom que eu queria, então coloquei mais um pouco de branco, coloquei mais vermelho, tava ficando muito escuro. No fim das contas, achei esse tom mais perto do Bordeaux. E aí a gente começou com esse wash aí. Aqui não tem mistério, tá, gente? É deixar bem molhada pra essa tinta realmente entrar nos vãos e ela preencher os espaços. E depois a gente vem com um papelzinho secando os excessos, porque a gente não quer que essa peça fique encharcada também. Não tem mistério, bem tranquilo. E aí agora, depois do wash, a gente começa com o dry brush nos chifres. A gente quer trazer um pouco dessa sensação de profundidade, de sujeira. Essa peça foi muito legal, que ela já tinha algumas marcações. O chifre, ele não era completamente liso, então foi muito legal de fazer o dry brush, que ele ficou bem marcadinho no chifre, ficou bem bacana, eu adorei o resultado. E também já vamos fazendo o dry brush na peça também, porque a gente quer trazer profundidade, a gente quer que ela perca esse aspecto de artificial. E aqui não tem mistério também, gente. É deixar o pincel com bem pouquinha tinta, praticamente seco, né? Por isso que é dry brush, né? Pincel seco em inglês. E a gente vai dando uma sujadinha nas partes mais fundas. Assim ela ficou depois desse primeiro processo. Aqui as fotinhos para vocês verem bem direitinho. Aqui foi só a primeira parte do dry brush. Ainda o wash não estava 100% seco, então eu deixei descansando para continuar no dia seguinte. Agora já no dia seguinte a gente vai trazer esse dry brush pesado. Eu quero escurecer bastante essa peça. E esse foi o resultado com o dry brush pronto. Agora a gente vai fazer a aplicação do verniz, que eu tô usando esse Acrylfix da Acrylex, que é o meu verniz favorito, e não tem mistério também, a gente aplica ali e espera secar. E aqui pra vocês é o resultado final. Eu gostei muito dessa peça, achei muito legal trabalhar com ela. Espero que vocês tenham curtido o vídeo também. Muito obrigado quem assistiu até aqui, muito obrigado aos membros do canal. E é isso, pessoal, se vocês quiserem, vou deixar os links dos materiais todos linkados aqui no vídeo e nos comentários também. Ajuda muito a gente, beleza? Valeu, tamo junto!